Antes de Homem de Ferro ser um filme, antes de existir um plano chamado Universo Cinematográfico Marvel, antes mesmo de alguém acreditar que esse personagem pudesse sustentar uma grande produção de Hollywood, Tony Stark já era um problema, mas não um problema técnico, não um problema visual, um problema ideológico. A criação de um herói que desafiava o leitor. Quando Stan Lee cria o Homem de Ferro em 1963, ele não está pensando em escapismo, ele está pensando em provocação. Os Estados Unidos vivem um período extremamente específico. A Guerra Fria domina o imaginário coletivo, o medo de um conflito nuclear é real, a indústria armamentista cresce de forma agressiva, impulsionada por contratos militares, lobby político e uma narrativa constante de ameaça externa. Nesse cenário, a figura do industrial bélico não é neutra, ela é controversa e é exatamente aí que Stan Lee decide agir. Ele se pergunta: e se o herói fosse alguém que o público não deveria gostar? Tony Stark nasce como um bilionário herdeiro de uma fortuna construída com armas. Ele não cria tecnologia para salvar o mundo, ele cria tecnologia para vencer guerras. Ele é confiante, arrogante, convencido de que sua inteligência o coloca acima de qualquer julgamento moral. Stan Lee mais tarde admitiria que o personagem foi criado como um desafio direto aos leitores jovens da época, muitos deles críticos do capitalismo, da guerra e do complexo industrial militar. A ideia era simples e perigosa: fazer essas pessoas se identificarem com alguém que representava tudo o que elas criticavam. Isso é fundamental para entender porque o Homem de Ferro sempre foi um personagem difícil. Ele não nasce como ideal, ele nasce como contradição. O problema central. Tony Stark só funciona com ambiguidade desde o início. Tony Stark só funciona quando o público aceita três coisas. Ele começa muito mais errado que os outros heróis, ele demora a aprender, ele nunca se torna moralmente puro. Nos quadrinhos, isso funciona porque o formato permite evolução lenta, um arco narrativo pode levar anos, o leitor acompanha recaídas, erros, tentativas frustradas de redenção. No cinema, especialmente no cinema de super-heróis do século XVI, isso era praticamente inviável. Hollywood operava com arquétipos claros, heróis precisavam ser inspiracional desde o início, vilões precisavam ser moralmente inferiores. Tony Stark não se encaixava em nenhuma dessas categorias, ele não queria salvar o mundo. E isso criava um impasse criativo que duraria décadas, porque Hollywood não sabia o que fazer com ele. Quando o cinema começa a adaptar quadrinhos com mais frequência, nos anos 70, 80 e 90, os estúdios procuram personagens que sejam fáceis de explicar em um trailer de 30 segundos, 1 até 2 minutos, porém o Homem de Ferro não era. Executivos se depararam com perguntas sem respostas simples. Ele é um herói ou um anti-herói? Ele é um gênio inspirador ou um símbolo de arrogância? O público vai torcer por alguém que lucra com a guerra? Sempre que um roteiro tentava responder essas perguntas de forma simplificada, o personagem perdia sua essência. Se Stark começava como alguém moralmente correto, sua transformação perdia sentido. Se começava cínico demais, os estúdios temiam rejeição. Para entender por que Homem de Ferro pode existir, é preciso entender um detalhe surpreendente. Ele só existe porque a Marvel quase deixou de existir. E não foi uma crise simples. Foi um colapso estrutural, criativo e financeiro. A ilusão de ouro dos anos 90. No início dos anos 90 a Marvel parecia invencível. Os quadrinhos vendiam como nunca, capas variantes, edições especiais, números, relançados repetidamente. Tudo isso criava a sensação de um mercado em expansão infinita. Colecionadores compravam várias cópias do mesmo gibi, acreditando que aquilo se tornaria um investimento. Internamente, a Marvel acreditou nessa ilusão. A empresa passou a operar não como uma editora criativa, mas como uma máquina de especulação. Histórias eram moldadas menos pela narrativa e mais pelo potencial de venda imediata. Personagens eram inflados, eventos gigantescos se acumulavam, e o foco no longo prazo simplesmente desaparecia. Enquanto isso, a qualidade começava a oscilar e o público percebia. Quando a bolha estoura, ela não estoura devagar, ela implode. 1996. A falência que quase apaga décadas de história. Em dezembro de 1996, a Marvel Entertainment entrou oficialmente com pedido de falência. Para muitos fãs, isso parecia impossível.
Como uma empresa que criou alguns dos personagens mais reconhecíveis e populares do planeta podia estar quebrada, a resposta é dura e simples: má gestão, endividamento agressivo e uma completa desconexão entre criação e administração. Nesse momento, a Marvel não está pensando em cinema como arte, está pensando em pura sobrevivência. E sobreviver significa vender o desmembramento do próprio universo. A solução encontrada é radical: licenciar os direitos cinematográficos de seus personagens, mas não como um plano coeso, e sim como uma venda de emergência. Cada estúdio escolhe um personagem, cada contrato tem regras diferentes, cada universo nasce isolado. A Fox fica com os X-Men, a Sony leva o Homem-Aranha, outros personagens vão para estúdios menores, com menos recursos e menos visão. O resultado é paradoxal: os filmes começam a dar certo, mas a Marvel, criadora daquele universo, não controla nada. Ela assiste seus personagens prosperarem de fora. Humilhação criativa. Aqui existe um elemento raramente discutido. Não é só dinheiro, é orgulho. A Marvel vê seus personagens reinterpretados, modificados, às vezes até descaracterizados, e não pode interferir. Ela não escolhe elenco, não define tom, não constrói continuidade. Ela apenas recebe uma porcentagem. Isso cria um ressentimento silencioso dentro da empresa. Executivos, criadores e produtores começam a se perguntar: e se estivéssemos contando essas histórias nós mesmos? Essa é uma ideia perigosa, que já deu errado quase todas as vezes. Isso exige coragem e risco total. O nascimento de uma ideia para aquela época quase insana. No início dos anos 2000, surge uma proposta que beira o suicídio corporativo: criar um estúdio próprio. Produzir filmes internamente, controlar narrativa, tom, elenco e futuro. Mas há um problema gigantesco: a Marvel não tem dinheiro. A solução encontrada é quase impensável: usar os próprios personagens restantes como garantia de empréstimo bancário. Se os filmes fracassarem, os personagens são perdidos. Definitivamente, esse detalhe muda tudo. Agora, cada filme precisa funcionar não apenas criativamente, mas estruturalmente. Não há espaço para apostas seguras demais, nem para erros, e é aí que entra o personagem Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro não parecia uma boa escolha, mas acabou sendo a certa. Quando o plano começa a tomar forma, a Marvel faz uma lista fria e pragmática. Quem ainda está disponível? Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Viúva Negra, Hulk com direitos parcialmente fragmentados. Nenhum deles, à época, era considerado um garantidor de bilheteria, e ainda praticamente todos os heróis grandes foram para outros estúdios, e até os citados agora alguns estavam com outros estúdios e voltaram para a Marvel na metade dos anos 2000 para cima. Mas o Homem de Ferro tinha algo único. Ele não dependia de fantasia extrema, não precisava explicar magia, mitologia ou mutações. Ele dependia de tecnologia e personalidade. Isso reduz custos, reduz risco e, principalmente, permite improviso criativo. Um filme que precisava parecer pequeno para sobreviver. Uma decisão fundamental surge aqui: o primeiro filme não pode parecer um evento. Ele precisa parecer íntimo. Nada de invasões alienígenas, nada de ameaça global explícita. O foco é um homem, uma decisão e suas consequências. Isso não é apenas escolha artística, é sobrevivência financeira. Se Homem de Ferro falhar, o estúdio recém-nascido morre com ele. O elo entre Stark e a própria Marvel. Tony Stark é um personagem à beira do colapso, a Marvel também. Ambos vivem de reputação passada, ambos precisam provar que ainda são relevantes. Ambos precisam mudar ou desaparecer. Essa conexão não foi planejada no início, mas se torna evidente com o tempo, e talvez seja por isso que o filme funcione, porque, no fundo, ele não fala apenas de um herói, ele fala de uma empresa tentando se reinventar. Quando a Marvel decide seguir em frente, não há garantias, nenhum manual, nenhuma fórmula. Nenhum universo planejado, existe apenas uma aposta desesperada: contar uma boa história. Com honestidade, risco e imperfeição. No próximo episódio, veremos como essa ideia sai do papel. Em uma produção caótica, improvisada, cheia de conflitos criativos, e como, sem perceber, a Marvel começa a construir algo que o cinema ainda não tinha visto. Alguns roteiros apostam em vilões exagerados para desviar o foco do protagonista, outros transformam a história em um filme de ação genérico.
retirando quase toda a crítica à indústria armamentista. Há versões que flertam com ficção científica caricata, outras com espionagem vazia. Em todas elas, algo essencial desaparece: a responsabilidade pessoal. Tony Stark vira apenas o cara da armadura e, sem culpa, sem reflexão, sem consequência, o Homem de Ferro deixa de ser especial. Até mesmo a escolha de protagonistas travava. Nomes grandes eram cogitados, mas nenhum se encaixava completamente, porque o problema não era o ator, era o medo de assumir um personagem falho como protagonista. A Marvel já vendeu os direitos cinematográficos de seus personagens mais populares que geraram sucessos no cinema. X-Men e Homem-Aranha se tornam um fenômeno global, mas a Marvel percebe algo doloroso. Ela criou o ouro, e outros ficaram com o lucro e o controle criativo. Essa frustração é silenciosa, mas profunda, e aos poucos, aquela ideia radical de fazer seus próprios filmes cresce cada vez mais e deixa de ser um sonho tão distante. O Homem de Ferro passa a ser visto não como um problema, mas como uma oportunidade. Além disso, o mundo mudou. Nos anos 2000, a tecnologia deixa de ser abstração. Céus viram celebridades, bilionários moldam o futuro, a indústria bélica volta ao centro do debate global. Tony Stark deixa de parecer exagerado, ele passa a parecer real. Pela primeira vez, o personagem encontra um contexto histórico que o compreende. Tony Stark não pode ser herói no primeiro ato, ele precisa ser responsável pelo próprio sofrimento. A captura no Afeganistão não é um acaso, é consequência. As armas que o prendem são dele. Essa decisão define tudo: o tom, o ritmo, a moral da história. O filme não será sobre ganhar poder, será sobre aprender responsabilidade tarde demais. Jon Favreau e a humanização do projeto. Quando Jon Favreau assume a direção, ele traz algo que faltava em todas as tentativas anteriores: foco absoluto no ser humano. Favreau não quer fazer um filme sobre armaduras, ele quer fazer um filme sobre escolhas. Suas referências não são apenas filmes e quadrinhos de super-herói, são histórias sobre tecnologia, poder e consequências reais. Ele insiste que tudo precisa parecer possível, palpável, próximo. Uma regra simples: se Tony Stark não ser mais que a armadura, não vai funcionar. Essa filosofia molda o DNA do projeto. Robert Downey Jr., a última aposta, e então vem a escolha mais arriscada de todas. Robert para a indústria, ele era um problema ambulante, um ator brilhante, mas instável, marcado por vícios, prisões e recaídas públicas. Estúdios não confiavam nele, seguradoras recusavam cobertura, mas Favreau enxerga algo que ninguém mais vê. Tony Stark é um homem tentando se reconstruir depois de destruir a própria vida. Downey também. Essa escolha não é apenas de elenco, é simbólica. Ela adiciona uma camada de verdade que nenhum roteiro conseguiria escrever. De repente, o personagem não parece artificial, ele parece real. Para entender por que Homem de Ferro funciona, é impossível separar o personagem de quem o interpreta. Antes de Tony Stark existir no cinema, existia Robert Downey Jr., e sua história é, por si só, um roteiro que Hollywood quase desistiu de contar. Infância, cinema e exposição precoce. Robert Downey Jr. nasce em 1965, em Nova York, dentro de um ambiente artístico instável. Seu pai, Robert Downey Sr., é cineasta do movimento underground americano, conhecido por filmes experimentais, caóticos e politicamente provocadores. Downey Jr. cresce literalmente dentro de sets, atua ainda criança, sem fronteira clara entre vida pessoal e atuação. O problema é que essa liberdade artística vem acompanhada de ausência de estrutura. Aos 6 anos, o próprio pai o introduz às drogas, não como abuso intencional, mas como parte de uma mentalidade artística irresponsável que normalizava excessos. Esse detalhe é crucial para entender tudo o que vem depois. O talento que surge muito cedo nos anos 80, Downey Jr. rapidamente se destaca, participa do Saturday Night Live, atua em comédias adolescentes, mas logo chama a atenção por algo raro: presença magnética aliada à vulnerabilidade. Em 1992, sua interpretação de Charlie Chaplin rende uma indicação ao Oscar. Aos olhos da indústria, ele parece destinado a uma carreira lendária, mas fora das câmaras, o caos cresce.
Cada pública e autossabotagem durante os anos 90, Danny J.R. se torna sinônimo de talento desperdiçado, prisões por posse de drogas, passagens por centros de reabilitação, quebras de contrato e reincidências constantes fazem com que estúdios parem de chamá-lo. Ele não é visto como alguém difícil, é visto como alguém incontrolável. Seguradores se recusam a cobri-lo. Para Hollywood, isso significa uma coisa: fim de carreira. Anos no limbo. No início dos anos 2000, Robert aceita papéis pequenos, muitas vezes em produções independentes ou séries de TV. Ally McBeal rende elogios, mas também uma nova demissão após recaídas. A imagem pública é de alguém que nunca consegue se manter de pé. Nesse ponto, poucos acreditam em redenção. A reconstrução silenciosa, o que muda não é um grande evento, mas uma decisão íntima. Robert inicia um processo longo de recuperação, apoiado por sua futura esposa, Susan Levin. Ele passa anos reconstruindo disciplina, rotina e confiança. Nada disso vira manchete, e isso é importante. Quando ele começa a ser considerado para o Homem de Ferro, ele já está sóbrio há anos, mas o estigma permanece. Porque ele era Tony Stark antes de ser escalado. Quando Jon Favreau olha para Robert, ele não vê apenas um ator talentoso, ele vê paralelos. Tony Stark é um homem brilhante que vive de excessos, arrogância e autossabotagem. Um homem forçado a encarar as consequências do próprio estilo de vida. Favreau acredita que essa verdade vivida não pode ser fingida. Para a Marvel, isso é muito arriscado, significa apostar em alguém que a indústria já descartou, mas é exatamente isso que torna a melhor escolha. O risco que define tudo. A Marvel impõe testes constantes, seguros adicionais e cláusulas rígidas. Robert aceita tudo, não por submissão, mas por consciência. Ele sabe que não haverá segunda chance. Essa tensão emocional se infiltra no personagem. Cada piada tem um fundo defensivo, cada momento de silêncio carrega peso. Isso não é atuação técnica, é sobrevivência. Um rosto que ainda não sabia que mudaria o cinema. No momento em que Homem de Ferro entra em produção, ninguém imagina que Robert se tornaria o rosto de uma franquia inteira, mas a base está ali, o homem reconstruindo a própria identidade. Assim como o personagem, assim como a Marvel, no fim desse caminho, nada está garantido. Um estúdio recém-criado, um personagem moralmente complexo, um diretor fora do circuito tradicional, um protagonista considerado arriscado. Tudo aponta para o fracasso, mas talvez seja exatamente essa combinação improvável que torne o filme possível. No próximo episódio, veremos como essa aposta entra em produção, sem roteiro fechado, sem manual, sem rede de segurança, e como o caos criativo acaba moldando não apenas um filme, mas o nascimento de um universo inteiro. Mas quando falamos da origem do filme do Homem de Ferro e do MCU, também precisamos falar de uma pessoa essencial para a criação das duas, Kevin Feige, o homem que mudou o género de super-heróis no cinema para sempre. Para algum, ele é um salvador do género, para outro, um grande erro. Kevin Feige nasceu em 1973 e cresceu na Califórnia, diferente de muitos executivos de estúdio. Ele não veio do mundo corporativo, mas sim de cinema clássico, blockbusters dos anos 70 e 80 e principalmente quadrinhos Marvel. Na USC, Feige estudou produção, estrutura narrativa, cinema serializado, séries, franquias e algo crucial, ele já enxergava filmes como capítulos, não como histórias isoladas. Na sua entrada em Hollywood, o cara dos quadrinhos ficava nos bastidores como assistente de produção, uma posição baixa, mas estratégica. Ele trabalhou para Lawrence Schuller Downer, produtora ligada à Fox. Foi ali que aconteceu algo decisivo, o primeiro X-Men de 2000. Durante a produção do filme, Feige não era roteirista nem diretor, mas ele era o cara que sabia tudo sobre os quadrinhos. Segundo relatos da própria equipe, roteiristas perguntavam: isso faz sentido para o personagem? Diretores perguntavam: esse poder funciona assim mesmo? Produtores perguntavam: esse personagem já fez isso antes? Kevin Feige virou consultor criativo informal simplesmente por conhecer profundamente o material original, e aqui nasce algo fundamental. Ele percebe que Hollywood não entende quadrinhos como universos contínuos, mas ele entende o problema que Feige identificou e ninguém mais via enquanto trabalhava em X-Men, Homem-Aranha, Demolidor e Hulk.
Kevin percebeu um erro estrutural em todos os filmes de herói da época, o erro de Hollywood. Cada filme era tratado como um produto único, sem continuidade planejada, sem mundo compartilhado, sem consequências reais entre filmes. Kevin sabia que nos quadrinhos Marvel, o Homem-Aranha comenta eventos dos Vingadores, Hulk aparece em histórias de outros heróis, o mundo lembra do que aconteceu antes, entre outras conexões que lembravam que tudo era do mesmo universo. Ele conclui algo que hoje é óbvio, mas revolucionário para o cinema da época: a Marvel não é uma coleção de personagens, ela é um imenso universo compartilhado. Em 2005 começa de forma definitiva o MCU com as produções de seus primeiros filmes. Kevin se torna vice-presidente de produção, depois, em 2007, presidente de produção da Marvel Studios. Ele agora tinha poder real para aplicar sua visão. A pergunta central de Kevin: e se os filmes funcionassem como os quadrinhos funcionam há décadas? A resposta virou o plano do MCU, estrutura pensada por Kevin, filmes solo, mas no mesmo mundo. Referências cruzadas discretas, personagens coadjuvantes recorrentes, um grande evento futuro que reuniria todos os personagens. Isso era algo nunca antes feito no cinema nesse nível. Projetos descartados antes de 2008, que Kevin não quis fazer: começar com um grande crossover sem base, usar heróis famosos demais sem controle criativo, repetir o tom exagerado e caricato de adaptações antigas, projetos que morreram ou mudaram. Homem de Ferro já teve roteiros nos anos 90, tom mais sombrio ou cartunesco, vilões como MODOK. Kevin descartou tudo isso e optou por realismo tecnológico mais humor humano. Viúva Negra teria filme solo antes, mas foi adiado. Nick Fury deixou de ser apenas easter egg e virou pilar narrativo. A iniciativa Vingadores foi criada especificamente para o cinema. A escolha de Homem de Ferro como início, essa decisão é 100% de Kevin, mas por que não começar com Capitão América, que mesmo também sendo um personagem série B ou C, tinha importância e respeito de um personagem série A, ou até mesmo o Hulk, que era muito famoso na época, muito mais que o Homem de Ferro e até Capitão América. Falando primeiro do Capitão América, muito ligado à Segunda Guerra, risco político, difícil modernização imediata, já com Homem de Ferro, que mesmo tendo seus poréns, permitia mais liberdade criativa. Tecnologia contemporânea, representava o espírito moderno da Marvel, mas claro que ainda é arriscado, pois qualquer erro a Marvel quebrava, era muita pressão em cima. A cena que define tudo, planejada antes de 2008, a famosa cena pós-créditos com uma frase que mudaria a expectativa para esse universo: estou aqui para falar sobre a iniciativa Vingadores. Essa ideia já existia antes das filmagens terminarem. Ela resume tudo o que Kevin acreditava: cinema como narrativa serial, o futuro importa, um filme é só um capítulo. Kevin mostra que é um arquiteto de universo, não só produtor. Até aqui Kevin já tinha feito algo único, identificou o erro estrutural do cinema de heróis, trouxe a lógica dos quadrinhos para Hollywood, convenceu executivos a apostar num plano de 10 anos, abriu mão de heróis famosos para construir algo maior, pensou no MCU como um todo antes do primeiro filme existir. O MCU não nasceu em 2008, ele nasceu na cabeça de Kevin anos antes, nos bastidores de filmes onde ninguém prestava atenção no assistente que gostava de quadrinhos. Quando os direitos de filmes solo do Hulk ficou com a Universal, ela produziu Fold 2003, Dan Lee, tendo impacto real, lucro moderado, recepção mista, filme lento, introspectivo e experimental, público geral rejeitou o tom psicológico, a Universal perdeu confiança em continuações diretas, resultado, a Universal não quis fazer Hulk 2, mas não devolveu os direitos. Entre 2005 a 2008, nasce a Marvel Studios e o problema Hulk. A Marvel pode produzir, porém a Universal tem direito exclusivo de distribuição. Isso gera pouco controle criativo, menor lucro, risco estratégico, mas mesmo assim, o incrível Hulk de 2008 foi feito, objetivos claros da Marvel, apagar o impacto negativo de 2003, reapresentar o personagem com reboot completo, tornar o Hulk compatível com o universo compartilhado. O filme de 2003 teve forte influência no filme de 2008, pois a Marvel queria uma resposta direta aos erros percebidos no passado.
Origem resumida em créditos para não repetir Ang Lee, tom mais realista e rápido, Hulk mais monstruoso e agressivo, menos psicologia, mais ação, visual menos estilizado, abandono de temas como o pai abusivo como foco central, porque ele é do MCU, mas confunde. É oficialmente o segundo filme do MCU, mas a confusão ocorre porque o filme foi distribuído pela Universal. Marketing isolado. Troca de Edward Norton para Mark Ruffalo no futuro. Poucas referências posteriores. Na cena pós-créditos, Tony Stark aparece falando com Ross, confirma a ligação direta com o Homem de Ferro. Então, mesmo o Hulk sendo mais conhecido, ele era menos seguro por causa dos direitos limitados. Universal controlava a distribuição. Marvel não podia planejar longo prazo. Imagem abalada pelo filme de 2003, público desconfiado, personagem difícil para filme solo, já que Hulk é poderoso demais e isso requer orçamento grande. A Marvel chegou na conclusão que na situação que estavam, Hulk funcionaria melhor em equipe e talvez em participação em filmes de outros heróis. O Incrível Hulk de 2008 não limpou a imagem do personagem no cinema. Na verdade, para muitos piorou, pois o filme foi considerado um fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria, e qualquer chance de algum filme solo do Hulk no futuro foi descartado. O que ninguém esperava era um fato: o filme do Homem de Ferro tinha muito mais potencial do que qualquer outro filme que a Marvel poderia fazer naquela situação. No próximo episódio, vamos falar sobre a bagunçada produção do filme e várias curiosidades. Até o próximo episódio.